E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje mais um vídeo aprendendo Airsoft do zero, onde eu vou ensinar desde o nível básico até o nível expert sobre Airsoft. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre roll-up e sobre gramatura de BBS. Qual que é a melhor gramatura? Gramatura mais pesada é melhor? Mais leve? Qual que é a ideal para o meu equipamento? Eu vou dar uma base para vocês sobre isso. Cada configuração de equipamento tem a sua BBS que vai ter um desempenho melhor. Porém, saiba que eu vou dar uma base para você não ter que comprar BBS tipo muito mais pesada, porque eu tô de DMR e vou comprar uma BBS tipo 0,40 porque eu sei que 40 eu vou ter muita precisão. Esse vídeo aí vai te dar uma outra visão sobre isso. Então, demorou, bora! E aí pessoal, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o roll-up primeiro, antes de falar de gramatura de bolinha. O roll-up ele tem a função de fazer a BBS girar no seu próprio eixo, fazendo com que prolongue a parábola dela, ou seja, prolongue a distância que ela vai ter que percorrer. Preste atenção, aqui é o cano. Esse cano tem uma partezinha aberta. Essa borrachinha aqui é chamada de bucking. Eu tenho aqui, ó. Esse é um bucking de GBB. Eu acredito que vocês não vão conseguir ver muito bem, mas ele tem um rebaixamento na parte interna. Não sei se dá pra ver. Então, veja aqui na imagem que o rebaixamento é na parte interna do bucking. Ele vai encaixado na parte de trás do cano, dessa forma. E ele que vai ter o contato quando a BBS passar pelo cano. A função do roll-up é apertar esse bucking para baixo para essa partezinha do bucking ter mais contato com a BBS ou menos contato, dependendo da regulagem e do peso de BBS que você for utilizar. Veja bem, o roll-up ele vai por cima do bucking. Cada equipamento tem o seu formato de roll-up, de pistola de um jeito, de AEG de outro jeito, são muito parecidos, porém o interno é bem diferente. Basicamente a regulagem é muito parecida, vai ter mais ou menos um formato assim, ó, onde você vai girar e conforme você gira para um lado, ele abaixa mais aquela parte do bucking, criando mais contato com a BBS, fazendo ela subir mais, ou você vai girar para o outro lado, que vai fazer o bucking ter menos contato com a BBS, fazendo a BBS cair. Veja o que acontece quando a BBS passa pelo bucking. Ela entra pelo cano e ela sai rotacionando no seu próprio eixo. Uma boa regulagem de roll-up vai fazer muita diferença no desempenho do seu equipamento, independentemente da sua BBS. Quando o roll-up ele estiver muito apertado, ou seja, ele vai estar pressionando muito o bucking, fazendo com que a BBS tenha muito contato com o bucking ao passar pelo cano, veja o que acontece. A BBS ela entra e logo ela sai subindo, sendo assim você não vai ter nenhuma precisão com uma BBS subindo logo quando ela sai do cano. Se você não regular também direito, o roll-up ele vai cair, aí você vai ter que apertar um pouquinho mais para fazer com que ele suba a BBS. E o roll-up bem regulado, basicamente ele vai fazer a sua BBS que vá mais longe possível, aproveitando melhor o desempenho do seu equipamento. Eu peguei aqui as BBS mais utilizadas. Há várias marcas, há também várias variações de gramaturas. São as mais vistas. Pessoal, saiba que a BBS ela 0,20 ela é muito mais barata do que a 48. Cada vez que vai aumentando a gramatura, também consequentemente vai aumentar o preço dela. Vamos lá. Para uma pistola com uma média de 360 fps, vemos aqui que com uma BBS 0,20 ela vai cerca de 30 metros, até um pouquinho mais, lembrando que varia de equipamento para equipamento. Isso não é regra do que eu estou falando e não é lei. A BBS 020 você não tem precisão com quase nenhum equipamento. Os fuzis também são muito utilizados as BBS 020. Ele consegue ir cerca de 50, 60 metros, porém sem precisão. Você perde muita precisão com bolinhas leves. Ó, numa DMR, uma 020, cerca de 40 metros ela vai subir. O bucking existe
vários modelos. Normalmente em DMRs e snipers são usados bugs mais duros, ou seja, os que vão dar mais efeito de rotação na BBS quando passa. Com isso, mesmo que o hop-up seja totalmente aberto, sem ter quase nenhum contato com a BBS, o bucking ele é tão rígido que quando a BBS 020 passar, vai dar um efeito muito grande, fazendo automaticamente que ela suba. Assim, do mesmo jeito como eu mostrei, a sniper que vai ter o bucking normalmente mais duro, vai fazer subir a BBS 020 muito antes. Com 0.25, preste atenção nessa gramatura. A 0.25 ela é muito utilizada e é uma gramatura muito bacana para jogos. Com a pistola você vai ter uma precisão bacana, acredito que até uns 40 metros, 35 metros vai ter com precisão. Porém, ela vai conseguir ir um pouquinho mais longe, porque o efeito dela vai ser mais aproveitado por conta da regulagem correta do hop-up. Assim também no fuzil de assalto, você vai ter uma distância muito melhor e vai ter uma precisão muito melhor do que a 0.20. Cerca de 70 metros, você vai ter até uns 50 metros, uma boa precisão. 60 metros, uma boa precisão. Passou disso, você vai alcançar com a BBS, porém a precisão é pequena. Veja também, a DMR com uma BBS tão leve, ela vai subir mesmo com o hop-up aberto, como no exemplo aqui, certo? Pulei para 36, porque a 28 você vai ter pouca diferença da 25. Normalmente ela vai aumentar a precisão, mas vai diminuir a distância, depende da configuração do seu equipamento. A 36, numa pistola, você vai perder muita distância. Veja bem que com uma 0.28 você vai ter o melhor proveito na sua pistola. 0.25 e 0.28 são muito indicadas para assalto. Uma 36 para assalto você vai ter uma precisão muito bacana. Porém, o que vai acontecer? Ela vai ir numa distância boa, vai ter uma precisão bacana, porém ela vai perder a força e a velocidade muito rápido. Sendo assim, ela vai cair de uma vez só. Eu coloquei aqui uma média de FPS por classe. Lembra do vídeo anterior? Então, a gente falando agora de 0,36 gramas, veja a DMR, ela tem um grande aproveitamento. Isso com uma boa regulagem de hop-up, um buck ideal conforme a configuração e upgrades do seu equipamento. Juntando tudo isso, dá uma distância bacana de 70, 80 metros, sendo que com 70, 75 metros você vai pegar uma precisão muito boa mesmo. Já uma sniper com 0.36, ela vai subir a BBS, descer, ela vai ficar oscilando, ela não vai ter uma reta perfeita. Ela pode sim chegar nos seus 70 metros ou até mais do que isso, mas sabe que não vai ter precisão nenhuma. Vamos ver aqui a 0.40, numa pistola, a BBS ela vai sair, você vai ter uma precisão bacana, porém como o FPS é baixo, o joule é mais baixo, o equipamento ele tem um desempenho para uma BBS de 0.25, 28, a 40 vai ficar muito pesada e a distância também vai ser muito pequena. O fuzil de assalto, ele vai ir aos seus 30 metros e já começar a cair, chegando assim no máximo 40 metros chutando alto. Lembrando que depende da configuração do equipamento. A DMR com a 40 ela vai ter um desempenho bacana, porém acredito que ela não vai ir tão longe quanto uma 36 ou até mesmo uma 38, que a gente não falou, mas a 38 ela tem um desempenho bacana também. Agora é o ponto-chave da BBS 40 gramas. Ela na sniper, ela vai ter uma precisão bacana? Não, ela vai chegar longe. Veja bem, a BBS 40 gramas ela é leve ainda para uma sniper. A partir dela que começa a ficar bom. Você vai chegar a 70 metros, você vai chegar a 80 metros, vai chegar a 90, compensando você chega a 100 e poucos metros. Mas e a precisão? Vou falar para vocês, preste atenção. Quando a BBS ela sai, ela corta a resistência do ar, ou até mesmo vai ter vento soprando para um lado, para o outro. Sendo assim, quanto mais pesada ela for, menos ela vai sofrer alteração de trajeto pelo vento, pela resistência que ela está tendo do ar que ela está cortando. Vamos voltar aqui pro slide. Ela chegou numa distância bacana, mas ela não vai ir reta, ela vai fazer esse zigue-zague. Ela pode
chegar no cara e chegar forte, chegar com bacana, porém, lembra do que eu falei? Tudo depende da configuração do seu equipamento, tudo depende da mola que você está usando, do pistão, o peso de pistão. Sniper tem várias coisas também. Vamos lá, BBS com 0,45 gramas. O que falar dessa BBS? Ela fica intermediária entre a 43 e a 48. É mais usada para sniper. Com uma pistola, esquece. Se a 40 já ficou pesada, a 45 também vai ficar muito pesada. Na Assault, esquece. Bolinha muito pesada para ela. Na DMR, tem umas DMRs que levantam 40, 45 eu não vi ainda. Se alguém quiser mandar um vídeo, eu aceito aí. E a Sniper, ela vai numa distância bacana com 45, ela vai numa precisão bacana. E tudo depende da configuração do equipamento. Eu pulei algumas DBS, não sei se vocês perceberam. A 28 eu não falei, porque você vai ter um desempenho parecido com a 25. Porém, você vai ter uma precisão mais bacana, às vezes até um alcance mais bacana, ou às vezes, dependendo do equipamento, você vai perder distância. Então, a 0,20 eu recomendo para atirar em latinha, se você quiser na sua casa, brincar e cronar o equipamento. Lembra que eu falei que equipamento só se crona com BBS 0,20, essa é a cronagem oficial, de campos, missões, o que for. A 0,36 falamos, a 0,40 falamos, a 43 não falamos. Por quê? A 43 você vai ter um desempenho parecido com a 40, você vai ter uma precisão mais bacana e você vai ter uma distância mais bacana. Normalmente a 43 é o mínimo que um sniper usa, a 40 às vezes é para for fans, às vezes regular luneta, tudo depende. A 45 é uma intermediária bacana, que você vai ter uma precisão melhor que a 43, mas às vezes você perde um pouquinho de distância. E a 48 vai te dar uma precisão muito legal, se o seu equipamento tiver um FPS e um joule que empurre essa BBS, e se o seu roll-up levantar essa BBS, juntamente com um conjunto de configurações da sua Sniper, você vai ter um desempenho muito bom com 48 e uma distância legal. Mas saiba que a distância pode reduzir conforme o peso da BBS aumenta. Pessoal, então basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Nunca se esqueça, tudo depende do bucking, do roll-up e do restante da configuração do seu equipamento. Por isso, se você quiser fazer upgrades, é legal, downgrades às vezes também é legal, onde você abaixa o FPS para ficar no limite, etc. Pistolas, bolinhas interessantes para você disparar é 20, 25 e 28. Aí vai chegar o cara e me falar: mas eu tenho uma MK23, eu tenho a SSX23, eu tenho a minha pistola e ela levanta 48, 43. Pessoal, essa é uma média de pistolas. Você pegar uma Hi-Capa, uma Glock, uma outra 1911, você vai ter essa média. Não leve para especificações de pistolas específicas. Beleza. De AEG, vemos que a 25, 28 e até as 30 e poucos DMR, entre 30 e 38, uma gramatura bacana. Sniper, de 40 a 48. Essa é uma média para você ter uma distância bacana e uma precisão bacana. Lembrando que marcas importam, então pesquise marcas em grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, pesquisem quais as BBS com maior qualidade, com maior desempenho, veja o custo-benefício, e assim você vai ter um jogo bacana, você vai ter um desempenho bacana, uma precisão bacana e aproveitando muito melhor o esporte que você pratica. Pessoal, espero ter ajudado para vocês terem uma compra bem bacana da BBS com uma gramatura exata para o seu equipamento. Beleza? Muito obrigado pelo vídeo e é nóis. Esperem o próximo, hein?